Olá, mais uma vez venho aqui pedir encarecidamente que, se você gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe em outras redes sociais, convide os amigos. Este aqui é um vídeo independente, autônomo, ele não é imparcial, ele tem um lado, o lado do cidadão, o lado do pagador de impostos, não o lado dos gastadores do dinheiro do imposto público. Pois então, todo imposto é público, né? Estou aqui durante a consecução de 2 golpes de Estado sendo realizados no Brasil. O primeiro desses golpes foi frustrado pela atuação serena de uma pessoa de quem eu nunca esperei serenidade nenhuma. Todo mundo no Brasil me conhece pela forma como enfrentei o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, no programa Roda Viva. Isso já faz muito tempo, mas tem muita gente aí que me lembra isso fazendo circular o vídeo. Hoje eu tenho que aplaudir de forma entusiástica o despacho que Marco Aurélio Mello deu ao pedido que Jair Bolsonaro, presidente da República, fez para autorizá-lo a interferir nas medidas restritivas ao contágio do novo coronavírus na Bahia, no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. O ministro Marco Aurélio negou o recurso do presidente, confirmando o que foi feito em 24 de março do ano passado. Em 24 de março do ano passado, o Bolsonaro pediu ao Supremo que paralisasse as medidas de restrição dos governadores, porque ele queria, porque ele é o presidente da República, porque ele manda em todos os estados, assumindo isso como uma prerrogativa, e o Supremo negou. A partir daí, o Bolsonaro passou a usar isso como uma narrativa. Olha, eu quis evitar essa quebra de liberdade, quis evitar que as pessoas ficassem trancadas em casa e a economia quebrasse, mas o Supremo não deixou, liberou os governadores e os prefeitos a fazerem o que quiser, então cobre do Supremo. Um ano depois, ele repete a malandragem, de novo com a mesma narrativa, e sabendo que ia ser derrotado do Supremo e que então ele pode manter a mesma narrativa. Eu tentei de novo, porque pessoalmente eu sou a favor da economia e o Supremo é a favor dos governadores e prefeitos, que são as causas da economia estar parada. Vamos começar do seguinte: a economia está parada mesmo. Estamos numa recessão, porque o combate à pandemia que é feito no Brasil é o pior do mundo. Não adianta o chanceler Ernesto Araújo ficar dizendo, olha, não dizer que o Brasil não sabe combater a pandemia, é um absurdo. Não sabe mesmo. O Brasil é um exemplo ao contrário. O Brasil perdeu em número de vacinações proporcionais de Uruguai e Argentina, nossos 2 vizinhos aqui. O Brasil teve, nos últimos dias, o dobro das mortes registradas em número absoluto num país que tem 100 milhões de habitantes a mais, os Estados Unidos da América. E com isso, ficou no primeiro lugar em matéria de óbitos e de contágios. Não há o que discutir sobre o fato de que o ministro da Saúde está sendo, hoje, modificado pela 3ª vez no meio da pandemia. Não pode existir prova de incompetência, insanidade e desumanidade maior do que essa. O que acontece é que o Supremo está certo, o Marco Aurélio está certo, e eu sou insuspeito para dizer isso, principalmente a respeito. O voto dele é perfeito. Perfeito, inclusive, quando diz que o Bolsonaro não pode recorrer ao argumento que tem recorrido até agora, dizendo que o Supremo não permite que ele interfira nos estados, porque não é verdade, é a Constituição que não permite. E o Supremo está lá para julgar. E o Bolsonaro não pode passar por cima de decisões do Supremo. Agora, uma coisa eu digo para o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio não gosta muito de mim, com todas as razões do mundo. Agora, eu preciso avisá-lo de uma coisa: o Bolsonaro vai radicalizar nesse discurso. Não é que ele vai afinar, não, ele vai radicalizar. Vai dizer que pediu de novo e que o Supremo não deu. Enquanto isso acontecia,
o Supremo sofria um outro golpe, uma outra afronta à autoridade do chamado Pretório Excelso. Para surpresa geral, inclusive minha, devolvendo a sua vista, o ministro nomeado pelo Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes Marques, deu um voto contra o uso de provas ilícitas. E foi muito claro em relação a isso, citando uma frase do Gilmar Mendes, que é o rei do uso das provas ilícitas para tentar puxar o tapete e condenar o juiz que condenou o Lula. Não é que o Gilmar Mendes é petista, não é que o Gilmar Mendes é eleitor do Lula, não, o Gilmar Mendes é tucano. Foi colocado no Palácio pelo Aloysio Nunes Ferreira como assessor técnico. Foi colocado no Supremo, quando era advogado-geral da União, pelo Fernando Henrique, para livrar a cara dos tucanos. Acabou de absorver o Aécio Neves. Até aí ele pode dizer que ele não tinha outra coisa a fazer, porque antes dele, quem absorveu o Aécio Neves foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, petista, nomeado pelo Bolsonaro sem a obediência à tradição da regra da lista tríplice. Agora, depois que, talvez para a surpresa dele, uma vez que ele trabalhou muito para levar o Cássio Nunes Marques para o Supremo, o novo ministro, o ministro nomeado pelo Bolsonaro, para fazer os gostos do Bolsonaro, segundo todo mundo acha, inclusive eu, votou surpreendentemente contra a possibilidade de suspeição do Moro. Ou seja, realizar aquilo que a República dos Bandidos tanto deseja. O Lula, condenado por muitos crimes provados, comprovados ao longo desses anos todos, tenha a ficha higienizada pelo surto de petismo do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, solto livre, candidato para enfrentar o Bolsonaro e o único que o Bolsonaro acha que pode derrotar no segundo turno na eleição de 2022. Enquanto isso, o juiz que o condenou, condenado por suspeição, mas não é por causa da condenação, é para não poder se candidatar e então enfrentar o esquemão, o acordão de que fala, e eu já falei nisso aqui, o professor Carlos Alberto de Franco no artigo que ele publicou no Estadão ontem. Eu até no meu artigo, que eu publiquei no blog do Neumann, eu lembrei que esse acordão vai se transformar num acórdão, que é uma decisão do tribunal. E quem viu a sessão da segunda turma, viu o Gilmar Mendes praticar um golpe, um abuso de autoridade, ao tentar rejeitar o voto do colega que acabava de votar com argumentos, inclusive que o colega usou dele, né? Não pode ter, o crime não pode liberar o próprio crime. Mas o Gilmar Mendes é um caso perdido. O Bolsonaro ainda está sendo um caso perdido. Mas o Gilmar Mendes é muito mais perdido. Porque o Gilmar Mendes foi colocado lá para livrar a cara de tucano. Como a Lava Jato pegou os tucanos, não tinha como não pegar, ele virou inimigo da Lava Jato e, portanto, hoje o maior aliado de Lewandowski, de Toffoli e do PT. Agora, seja o que for, o Gilmar Mendes é o maior... eu não vou discutir essa questão se o Moro é suspeito ou não. O Gilmar Mendes é muito mais suspeito do que o Moro. O Gilmar Mendes foi chamado de Gigi pelo Paulo Preto, em correspondência que foi obtida legalmente pela polícia. O Gilmar Mendes soltou todos os bandidos da Federação do Comércio do Estado do Rio, inclusive o pai de uma noiva da qual ele e a mulher foram padrinhos de casamento. Então não há discussão que o Gilmar Mendes é suspeito, não podia nem ter votado. Agora, quer obrigar os outros da turma a votarem como ele, porque ele é o presidente, isso é abuso de autoridade. Ele já devia estar levantada a suspeição há muito tempo. Se esse Brasil tivesse justiça e vergonha, ele não tinha nem participado dessa votação, porque antecipou o voto dele. E mais, usou mensagens roubadas e disse que não ia colocar no voto para não anular o voto dele, o que é um descaramento. Além disso, hoje aconteceu um outro fato histórico. Foi a primeira posse secreta de um ministro no Brasil. O cardiologista paraibano Marcelo Queiroga, que já está sendo chamado de Quidroga, tomou posse, enfim, numa posse secreta no Palácio, sem convidados, e que foi assim reconhecida, assim, pelo Palácio e tal. Bom, desta forma eu não posso mais criticar o fato
de que tem 3 ministros. Não, só tem 2. O Pazuello, faz uma semana que o Pazuello foi demitido e agora terminou sendo o mesmo, porque eu não sei, talvez tenham achado uma solução para ele não responder aos inquéritos do Supremo Tribunal Federal sobre a sua atuação desastrada, assassina no Ministério da Saúde. Mas agora nós temos 2. O que manda, que é o Bolsonaro, e trocou o que obedece. O Marcelo Queiroga, que foi obrigado a ouvir durante essa semana, elogios rasgados do chefão, do verdadeiro ministro da Saúde, o Jair Bolsonaro, a respeito do Pazuello, que eu chamo aqui de pesadelo porque foi o pior ministro da Saúde da história da humanidade. Nenhum país, nem as Ilhas Seychelles, já teve um ministro da Saúde pior do que ele. Enquanto isso, São Paulo já tem mais de 1.000 mortes, as pessoas estão morrendo nas filas das UTIs, tem gente que está morrendo pelo uso abusivo de remédios receitados pelo charlatão Bolsonaro para curar a Covid, que termina criando efeitos paralelos e derrete o fígado, como o Edilson Martins, que tem malária, que toma cloroquina rotineiramente, avisou aqui. Então nós estamos. O Bolsonaro tentou dar o golpe do estado de sítio ao forçar o Supremo a assumir uma posição contra ele. O Gilmar Mendes dá golpes diários, através da imprensa e das entrevistas que dá, contra os inimigos que ele elegeu para se glorificar. Enquanto dava dicas ao Silval Barbosa pelo telefone sobre como se comportar, trocava ideias também com Aécio Neves e o pessoal do PSDB, ao qual ele sempre serviu e sempre servirá. E eu vou aqui ficando por aqui, porque eu abusei do seu tempo e espero que você tenha dado um like, tenha compartilhado e que você me espere aí que no fim de semana nós vamos ter uma entrevista com o Modesto Carvalhosa. O Delfim, que tinha prometido a entrevista, ficou afônico, não pode dar entrevista, e eu vou entrevistar no lugar dele o Modesto Carvalhosa. E estou tentando também fazer uma entrevista com o Carlos Alberto de Franco, por causa do brilhante artigo que ele fez, que o Estadão publicou ontem sobre o Supremo. Até lá, me siga por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará nossas vidas.